Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje no mais um Quantum Cast, seu programa esporádico, semanal, quinzenal, quando eu encontro um assunto que acho interessante falar sobre crescimento pessoal, sobre motivação, sobre como você melhorar alguma coisa na tua vida, principalmente ligado a atitudes de alta performance. Vou gravar um programa e eu tenho certeza absoluta que vai ser sempre um assunto interessante e que vai te ajudar muito. A ideia do Quantum Cast, a palavra Quantum, é quanto você precisa de energia para ir para o próximo nível. E hoje o assunto é trava mental, né? Autossabotagem, pensamentos e crenças limitantes. É um assunto que por muito tempo, eu particularmente não levei muito a sério porque eu achava que era frescura, eu achava que era fraqueza, eu achava que as pessoas que falavam sobre isso, na verdade, deveriam estar se dedicando a fazer outras coisas mais importantes. E com o passar do tempo, primeiro estudando isso para mim mesmo, depois aplicando isso na minha vida pessoal e profissional, já vou falar sobre isso um pouquinho. E depois, trabalhando em mentoria, em coaching, em consultoria com outras pessoas, ajudando a desenvolver, eu descobri que realmente essa questão da autossabotagem, das crenças limitantes, é uma das coisas mais importantes que existe na vida. Não existe técnica ou habilidade que resista a uma atitude errada. Eu posso ensinar as melhores técnicas do mundo, mas se a pessoa tiver com a atitude errada, ela detona a técnica. E você já deve ter visto isso, se você é líder, se você é gestor ou gestora, você deve ter visto isso na sua vida pessoal, pessoas que sabem fazer muito bem alguma coisa, mas por algum motivo elas repetidamente parece que erram. E você deve ter sentido, às vezes, isso você, em algumas situações onde você claramente tinha competência para fazer alguma coisa, pisou na bola por algum motivo, e a gente tem isso na nossa cabeça. Deixa eu contar um caso pessoal, só para você entender quando de verdade caiu a ficha para mim. Eu estava fazendo um curso de formação na Califórnia de coaching de alta performance. E a gente estava fazendo exercícios que chama de roleplay, então de troca de papéis. E naquele momento eu estava fazendo o papel de coach. Então eu tinha um coach que estava fazendo um roteiro de perguntas. E esse roteiro de perguntas era justamente sobre travas mentais, sobre crenças limitantes. E eu super tranquilo, super seguro, achando, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu estava contando pro meu coach, porque ele tinha me perguntado como você se desafia para crescer, E eu estava contando super seguro, porque muitos anos atrás eu tomei uma decisão de tentar lançar todos os anos pelo menos um projeto que tivesse R$1 milhão de faturamento. Então isso me obriga sempre a estar estudando, a lançar coisas novas, testar, o tempo inteiro pesquisando. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas com o passar do tempo você vai acumulando muitos deles. Eu acredito muito em você ter múltiplas fontes de receita, pessoal e profissional, então eu quero ter múltiplas fontes de receita, e esses projetos novos de 1 milhão sempre então me estimularam a dizer, ok, o que eu vou inventar esse ano, O que eu vou inventar agora? E o objetivo era de 1 milhão. E eu estava super orgulhoso com isso, porque eu faço isso consistentemente há muito tempo, tem muitas linhas de produto aí, serviços nossos, O Marcelo tem também uma mentalidade muito parecida, então a gente lança unidades de negócio na Venda Mais. Mas eu, pessoalmente, sempre pensei, ok, como é que eu posso fazer? E foi muito interessante, porque o coach ficou me olhando e disse, por que não 10 milhões? Eu falei, que pergunta interessante! A gente estava falando de crenças limitantes, e eu estava falando, eu não tenho crença limitante, eu não tenho crença limitante que eu lanço projetos novos, mas eram sempre novos projetos de 1 milhão. Para muitas pessoas, 1 milhão pode ser um número exagerado. Mas depois que você consegue fazer o primeiro, passa a ser natural fazer o segundo e o terceiro. Não é mais um desafio para mim hoje, e não conto isso como, do tipo, arrogância, que eu faço isso há muito tempo já, nem comento mais coisas assim, porque são naturais. Mas 5 milhões não é natural. 10 milhões já não é natural. E aí eu comecei a dizer, epa, tem uma crença limitante verdadeira aqui. Por que não pensar 10x? Por que não 100x? Outra pergunta, simples, vamos dizer que eu queira manter 1 milhão. Por que 1 milhão de reais? Por que não 1 milhão de dólares, por exemplo? Que já multiplicaria hoje mais ou menos por 5,5, 5,6. Esses seriam 5 milhões, certo? Então, você vê que a gente, mesmo achando que está expandindo, mesmo achando que não tem crença limitante, eu falo sobre isso, ensino outras pessoas, e mesmo assim eu tenho que me pegar o tempo inteiro constantemente pensando
por que é que você colocou esse teto para você. Uma crença limitante, no fundo, é isso. É exatamente isso, um teto que a gente se coloca. Esse teto surge de diversas formas, geralmente está ligado ao nosso passado, à forma como fomos criados, coisas que nos disseram, e tem muito de repetição. Então, crenças limitantes, eu peguei outro dia, um texto que mostrava quais são as formas mais comuns de crenças limitantes que existem. E uma delas, por exemplo, estava ligada a não sou bom o suficiente. Isso é muito interessante porque é comum isso acontecer. E quando você vincula isso com dinheiro, você começa a ter uma série de questões que são meio problemáticas. Você não quer cair no que o Harv Eker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária, fala de um termostato financeiro mental limitado ou estragado. Termostato, se você parar para pensar, é um aparelho que fica regulando a temperatura de alguma coisa. Então eu coloco lá uma temperatura máxima, uma temperatura mínima, e o termostato fica regulando ali dentro. Se passar para cima do que eu queria, ele liga o ar frio, então começa a esfriar. Se descer demais, ele liga o ar quente, ele começa a esquentar demais, mas ele está sempre naquela faixa. Pessoas que têm um termostato financeiro mental de abundância, uma mentalidade de riqueza, têm o teto muito alto. O piso sobe com o passar do tempo, porque a gente vai aumentando nossas exigências, mas não existe teto. Quando você pega uma pessoa, geralmente de baixa performance, ou com uma mentalidade de escassez, você vai notar um problema. Você vai ver que o teto dela é muito baixo. Isso é um problema porque se a pessoa começa a ganhar mais do que aquele teto, ela mesma começa a se boicotar. É muito, muito louco de você ver isso. Eu vejo, por exemplo, minha vida inteira eu trabalhei com vendas. Tá? Minha carreira toda dedicada a vendas. O pessoal me conhece pela Venda Mais. Então, quando a gente vai falar de dinheiro, é super, super importante você entender isso. Porque senão o que acontece? Eu começo a ter uma pessoa que se sente desconfortável numa certa renda, numa faixa de dinheiro. Isso é muito louco de você parar para pensar, porque todo mundo diz que quer ganhar mais, mas a pessoa começa a se sentir desconfortável. Porque o dinheiro, no fundo, está ligado a algumas coisas que nos dizem, onde a gente aprendeu algumas coisas relacionadas ao dinheiro que nem sempre são positivas. Né? Eu escrevi, eu estou com a Zine aqui separada, com algumas frases que são mais comuns, e são coisas que eu fui anotando. Eu tenho muita anotação sobre isso, porque, de novo, é constante o meu trabalho de mentalização em relação à questão de criar valor e de criar riqueza. A gente faz isso muito bem para os nossos clientes. Né? Consultoria, treinamento e mentoria, todos os depoimentos, quem faz curso com a gente tem nisso. É engraçado, de repente, na nossa parte, a gente começar a dizer, mas será que... Né? Então, esse exemplo de por que eu não estava pensando em 10x, cara, mudou minha vida. Então, você tem que começar a entender que isso muitas vezes está relacionado à questão até de segurança em relação ao que você apresenta de valor para o mercado, ao que você está criando, a quem você é. Então, quando a gente trabalha termostato financeiro mental e a gente está numa área que a gente começa a ficar muito desconfortável, geralmente as pessoas começam a se mexer quando elas estão batendo na parte de baixo do termostato financeiro. Então, vamos dizer que o meu termostato financeiro mental está... E só vou dar um exemplo, tá? Entre, 5 e 15 mil reais. Tá? Então, vou colocar uma faixa meio padrão aqui, entre 5 mil reais. A maior parte das pessoas só começaria a se mexer e realmente reclamar quando estivesse em 4.800, 4.500, 4.000, aí ela está realmente desconfortável. Se ela estivesse em 6 mil, 7 mil, ela vai reclamar, mas não vai estar se mexendo muito. E aqui que vem a parte louca. Se eu chego perto dos 14, 15 mil, eu começo a parar de fazer o que me dá sucesso e eu me acomodo naqueles 14, 15 mil. Porque isso é minha faixa padrão dentro do termostato financeiro mental, que define uma área de conforto onde ali eu estou bem. Né? Tem um trabalho que eu acho muito, muito legal, que é o seguinte. Você pegar e dizer, como que você pode faturar R$1 milhão, por exemplo? Tá? Você pode fazer uma venda de R$1 milhão. Você pode fazer 2 vendas de 500 mil. Você pode fazer 3 de 333 mil. Você pode fazer 4 de 250. Assim você vai. Até você poder fazer 1 milhão de vendas de R$1 ou 10 milhões de vendas de 10 centavos. Eu sempre peço para as pessoas marcarem onde você acha que você está nessa... Né, porque vai meio que fazendo uma coisa pirâmide, porque né, no começo tem 1 milhão, depois dá 2 de 500, vai, tipo, se você fizer no papel, você vai ver que ela vai aumentando aqui. Onde você se vê nessa tabela aqui?
E a maior parte das pessoas vai se colocar do meio para baixo. Ela não se vê fazendo grandes vendas. Então, quando você vai prospectar grandes clientes, por exemplo, clientes com grande potencial, né? Eu falo de caçar baleias, quando você sai para caçar realmente os maiores clientes do teu mercado, a maior parte dos vendedores das vendedoras começa a tremer na base. Quando vai fazer um orçamento que é realmente fora da média, algo que é muito... A maior parte dos vendedores e das vendedoras treme na base, gagueja quando vai falar, não consegue falar o preço. Acaba dando desconto sem pedir. Por quê? Porque tem uma trava mental em relação àquilo. A gente se acostuma a fazer, por exemplo, 100 vendas de 10 mil, dá 1 milhão, mas a gente não está trabalhando para fazer 50 vendas de 20 mil. Ou uma venda de 1 milhão, certo? Não existe essa busca, não existe essa procura. A gente acha uma faixa, a gente está confortável naquela faixa, e a gente vai meio que pensando, ok, tá tranquilo aqui, se eu cair eu me mexo, quando eu subo, eu começo a ter a questão da crença limitante. Eu fiz uma lista aqui, por exemplo. Eu não vou ler todas elas, o texto depois está disponível para quem quiser, e a Nicole, minha equipe, pode depois colocar aqui para vocês, mas, por exemplo, a primeira coisa que a gente ouve com frequência em relação ao dinheiro: dinheiro não traz felicidade. Esse é o tipo da coisa que diz, ser pobre traz felicidade? Porque, sabe, se começa a ver todas as frases, se você parar para ver em relação ao dinheiro especificamente, elas são limitantes já de cara, e aceitá-las e repeti-las é pior ainda, porque eu vou reforçando essa limitação. Se você parar para olhar, poucas coisas além do oxigênio nos trazem felicidade, certo? Porque ninguém fica falando do oxigênio do ar para respirar, mas o ar para respirar traz felicidade. Então, a falta de ar vai te trazer muito mais problemas, com certeza absoluta. A água, você precisa também. O resto, tudo sozinho, não adianta. O amor traz felicidade? Traz. Mas, só o amor é suficiente? Pare para pensar. Eu, por exemplo, comecei realmente a ficar sério quando eu casei. Quando eu casei com a Marília e depois tive os filhos, nasceu o Dani e o Rafa, e eu comecei a dizer, epa, espera aí, esses dois aqui dependem de mim. Eu posso fazer nas barberagens que eu quiser, financeiras na minha vida, porque eu era super arrojado, investimentos pessoais, na própria Quantum, eu sempre fui, assim, de arriscar, pensando, quero crescer, quero fazer. Às vezes perdia muito, né, depois voltava, tinha que pegar dinheiro em banco, pagava conta, etc. Quando eu casei, quando eu tive os filhos, eu disse, espera aí, não sou mais só eu quero, certo, algo que dê sustentação e segurança para esses dois pequenos que nasceram agora. E isso é amor, tá? Amor é suficiente? Não. Tem uma frase que eu gosto muito, é do Woody Allen. Ele é um comediante americano e ele falou uma coisa engraçada que eu sempre repito, que é melhor ser rico do que ser pobre, nem que seja por questões financeiras. Só por questões financeiras já vale a pena. E é verdade. A questão não é se o dinheiro traz felicidade ou não. Ele ajuda a você evitar a infelicidade, ajudar outras pessoas a fazer coisas que você quer. O dinheiro é energia, dinheiro é ferramenta. Então por que você coloca esse peso em cima do dinheiro? Não traz felicidade. Então carro não traz felicidade, roupa não traz felicidade, comida, nada de verdade traz felicidade. A felicidade, inclusive, se você estudar, e eu já estudei muito a felicidade, ela é um composto de coisas. Os melhores relacionamentos, tá, vão fazer com que você tenha felicidade. Mas o maior motivo de casais brigarem, tá, geralmente é dinheiro. Então, é um dos maiores motivos de divórcio, por exemplo, o estresse causado pelo desequilíbrio emocional. A saúde psicológica das pessoas e a estabilidade emocional passa por segurança financeira. Então, o dinheiro, a questão não é se ele traz felicidade ou não, mas se ele me traz segurança, se ele me traz estabilidade, se me ajuda a fazer outras coisas, eu deveria estar me dedicando a ele. Mas eu não posso começar me boicotando e já começar falando que o dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda sim, com certeza absoluta. Existem vários estudos, inclusive, que mostram que o dinheiro, até um ponto, certo? Então, dependendo da faixa, mas geralmente são 80 ou 90 mil dólares aqui nos Estados Unidos, tem uns que falam 70, 80 mil dólares. Então, você pode traduzir isso pro Brasil. Nunca vi um estudo, inclusive, em reais, até porque, né, provavelmente muda por causa da inflação, mas o dinheiro ajuda sim a trazer felicidade e depois ele estabiliza, porque você se acomoda, surgem novas exigências e você muda. Mas o dinheiro com certeza faz parte de um composto. Quando você vai trabalhar, por exemplo, uma ferramenta de coach que é a roda da vida, e você tem vários elementos ali dentro, na roda da vida geralmente padrão tem 12, né? São 4 grandes áreas divididas em 3 cada uma delas, então 12 para você se autoavaliar e falar sobre isso. Dinheiro com certeza absoluta é uma delas. E se você não tem dinheiro, outra coisa que é muito interessante, quando você não tem dinheiro, isso tem também estudo mostrando isso, esse assunto sequestra
E eles usam o termo hijack, que é sequestrar a outra parte do cérebro. Você está tão preocupado com a falta de dinheiro que o QI das pessoas... Sabia que o QI baixa das pessoas, que elas estão tão preocupadas de dinheiro que elas não conseguem pensar em outra coisa? Tem um boleto para pagar, estou devendo, né? Tipo, eu estou numa situação complicada, ou talvez eu vá precisar pegar dinheiro, ou pedir ajuda, ou pedir... Certo? Tipo, a gente entra numa situação que é constrangedora, a gente não quer passar por isso. Sequestra nosso cérebro, baixa o QI. Inclusive, tem uma defesa em relação a isso, porque as pessoas que são pobres e que estão nesse processo todas, elas ainda estão com o peso extra da falta de dinheiro, sequestrando a capacidade mental e fazendo com que esse círculo só piore. A gente precisa entender isso. Então, quando dizem, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar, certo? Ou outra coisa que dizem, dinheiro não dá em árvore... Só você precisa de sorte para ficar rico, ser pobre é ser honesto. Quer dizer, sabe umas coisas que você diz assim, tipo, eu, por exemplo, passei a vida inteira defendendo que você precisa ser ético. Trabalhei sempre em vendas dizendo, não me prometa coisa que você não pode cumprir, prometa menos e entregue a mais. Você quer relacionamentos de longo prazo com os seus clientes, eu sempre defendi isso, sempre falei isso. Então eu não quero alguém que está desonesto ganhando dinheiro, porque eu realmente não acredito nisso. Você pode ser sim honesto e rico, por que não? Ah, existe gente que não é? Sim, existe gente que não é, mas isso existe em qualquer área. Isso não deveria me impedir de tentar fazer o caminho correto. Eu quero ser rico, eu vou ser honesto também. E vou conseguir as duas coisas, uma não exclui a outra. Sempre que você encontrar um pensamento excludente, de que você precisa de um ou outro, pode saber que é uma crença limitante. Pode saber que tem alguém tentando controlar alguma coisa, alguém em um relacionamento pobre em relação àquilo. Então, pessoas que têm relação pobre em relação ao dinheiro, também geralmente começam a falar frases desse jeito. Então, né? E aí tem gente que faz o contrário. Eu tinha um amigo que fazia isso, que dizia, tenho 50 aqui, 50 não é nada, vou gastar, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. E aí, eu sempre perguntava para ele, e aí, morreu? Não morreu, continua vivo ainda. Continua vivo, só que, porque 50 não era dinheiro, ele falava 50 não é dinheiro. Então, 100 é dinheiro. Quanto que é dinheiro? Quando que a pessoa começa realmente a ficar séria em relação a isso? Geralmente é quando acontece uma coisa muito séria, um problema muito sério, e nem assim às vezes a pessoa consegue entender, porque ela terceiriza a responsabilidade, ela culpa o mundo. E eu estou dizendo, não. Muitas vezes o que a gente tem é uma crença limitante. A crença limitante vem, de novo, desde a nossa infância, vem sendo repetida, e às vezes a gente foi criado num ambiente que não era propício. Isso não é só a família, às vezes é cultura nossa, é a televisão, né, o rádio, é o jornal, é o que a gente escuta, é a mídia social, são os nossos amigos nos influenciam muito, certo? Então, eu fiz uma lista aqui também, de coisas, mais para o pessoal que está ligado em vendas, né, como sempre, mas sinais de que você pode ter uma crença limitante especificamente em relação ao dinheiro. Por exemplo, também não vou ler todas, mas eu vou pegar as principais e comentar aqui. Por exemplo, é uma das coisas mais comuns do mundo você perguntar para os vendedores e para as vendedoras qual que é o principal fator de decisão dos clientes na hora de tomar, né, de efetuar uma compra. E o vendedor e a vendedora sempre vão falar é o preço, sempre. O cliente, quando você faz a pesquisa do outro lado, ele diz que tem uma série de coisas e aí tem o preço. Só que ele já fez a escolha desses critérios e quando vai negociar com o vendedor ou com a vendedora, vai falar de preço. Então o vendedor ou a vendedora não pegou uma parte que é invisível, mas que é extremamente importante e pega a parte que é visível, que é a parte da negociação do desconto. Se eu estou negociando alguma coisa é porque eu quero comprar aquilo. Significa que eu já passei por alguns critérios de avaliação, concorda? Se não tivesse passado pelos critérios de avaliação, eu não estaria aqui tentando comprar, eu já teria descartado, eu não negocio uma coisa que eu não quero comprar. Então, né, eu tenho que entender isso. Então você pergunta para os vendedores o que é a coisa mais importante, eles falam o preço, você pergunta para os vendedores, para os clientes o que é mais importante, eles dizem uma sequência de coisas e aí o preço. E geralmente a relação é custo-benefício. Então você para pensar, é uma crença limitante pensar que é só o preço, tá baseado inclusive em dados, né, tipo num pré-conceito errado, e aí o que acontece? Eu dou desconto sem o cliente pedir, porque na minha cabeça está caro. Eu tenho várias histórias disso. Eu tenho uma vez a gente estava jantando no shopping, e a amiga de um amigo nosso, a filha de um amigo nosso, eles estavam jantando com a gente. E a filha disse, pai, me dá dinheiro para comprar uma blusinha.
E a gente estava no shopping. E ele disse, claro, então, e na época acho que era R$ 50. Então deu R$ 50 para ela. E ela disse, pai, se sobrar troco, posso comprar pipoca ou um chocolate no cinema? E a gente, né, depois do jantar, ia no cinema. E ele falou, sim, se sobrar, você pode pegar tudo que sobrar e comprar o que você quiser no cinema. Ela vai, volta, toda feliz com a sacolinha, diz, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que aconteceu? A gente pergunta para ela. Eu cheguei para a vendedora e perguntei quanto que era a blusinha. E ela me disse, é 50. E eu falei, ah... E ela pensando, não vou conseguir comprar pipoca no cinema. Só que a vendedora não sabe disso. Concorda? A vendedora não sabe. A vendedora só falou o preço. E aí tinha um potencial cliente na frente dizendo, e a vendedora achou o quê? Que era muito caro. E a vendedora, sem esta pessoa falar nada, e na época, se eu não me engano, ela tinha 12 ou 13 anos de idade, né, a filha do meu amigo, não falou nada. Só falou, e a vendedora adulta, teoricamente treinada, numa situação de, né, poder negociar, o que ela fez? Deu desconto e disse, mas para você eu faço por 40. E deu R$ 10, 20% é bastante de desconto. E aí, ela ficou super feliz, né, a menina, porque comprou a blusa, sobrou dinheiro para pipoca e saiu feliz contando pra gente como isso tinha acontecido. Eu fiquei pensando, olha que coisa interessante. Na cabeça desta vendedora, não existia outra opção no mundo a não ser dar desconto. Isso é uma crença limitante, que está baseada em tudo isso que a gente está falando. Outra coisa, por exemplo, quando você não consegue justificar um valor agregado, um valor mais alto. É muito comum empresas que trabalham com diferenciação trabalharem com preço também premium, certo? É normal, tá alinhado com a proposta de valor, com o posicionamento de mercado. Vendedores e vendedoras que têm travas mentais em relação a isso vão ter sempre uma dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque vão vir pedido de desconto, vão vir tá caro, na cabeça deles eles não conseguem justificar isso. Então, exemplo, uma vez a gente estava trabalhando com uma grande revenda de motos e eles tinham na mesma concessionária motos de baixa cilindrada, então geralmente no Brasil 125, né, é o padrão, e tinha motos de alta, então você tinha 1.200, 1.500 cilindradas, eram realmente motos muito potentes e obviamente muito mais caras. As pessoas os vendedores que vendiam as motos mais baratas estavam acostumados a trabalhar com desconto, com consórcio, sabe, tipo, era todo um processo diferente. Quando iam vender motos mais caras, travavam, porque às vezes uma moto custava, sei lá, 120, 150 mil reais, e aquilo era o salário do ano inteiro do cara, e mais um pouco. E o cara ficava pensando, quem que vai comprar uma moto dessas? Quem que vai comprar? Um advogado, um dentista, um médico, ou um empresário, que, tinham dinheiro para isso, estavam se dando um presente, estavam querendo curtir aquele momento e pegar um vendedor que pensa pobre. É a coisa mais comum do mundo. Então você não consegue. A gente trabalhou a mesma coisa com revenda de carro e o pessoal que vendia carro 1.0 não conseguia vender carro de luxo, mas travava de um jeito. A conversa era diferente, a linguagem era diferente, o cliente já olhava e dizia, não é com essa pessoa que eu quero lidar, né? Eu tenho um amigo meu, uma vez, ele trabalhou o ano inteiro e chegou no final do ano e ele bateu a meta dele. E aí, quando a gente estava falando sobre, né, o que você pode fazer, ele disse, vou me dar uma televisão de prêmio. Tá? Então, fantástico. Ele foi. Eu tenho um outro amigo palestrante que aconteceu uma história muito, muito parecida. Então é muito legal, mas a ideia é exatamente a mesma. Ele foi na loja, ele procurou online e achou uma loja que estava vendendo exatamente a televisão que ele queria, só que por um preço um pouquinho mais barato do que todas as outras. Ele pesquisou, então vamos dizer que ela custasse, sei lá, 20 mil reais, e ele achou uma que estava por 18 mil. Ele falou, 18 mil, tá barata, né? Tipo, que delícia, vou comprar essa aí. E foi na loja, pessoalmente, pegar 18 mil que ele queria ver, queria, né, ter certeza de que entrava onde ele queria, na casa dele e tal. Ele vai lá, chega lá, tá olhando a televisão, dizendo, meu Deus, que coisa linda é essa, exatamente essa que eu quero, e chega um vendedor do lado dele e diz, bonita a televisão, hein, doutor? Bonita, hein? Essa aí não é pra qualquer um, não. Super cara essa televisão. O senhor quer que eu te mostre uma mais barata? Assim, já de cara. Não falou oi, não falou não sei o que, não sei nada. Meu amigo tava feliz, era aquela que ele queria, era por 18 mil, chega um vendedor do lado e fala, doutor, isso aí não é pra qualquer um, quer uma mais barata? Acontece isso, eu tenho um milhão de histórias. Eu preciso terminar esse vídeo, mas basicamente isso é crença mental limitada.
E veja como a crença mental limitada é limitadora, ela é limitante. A pessoa entra numa espiral que ela não entende, que ela mesma está fazendo com que coisas aconteçam na vida dela. Ela que está causando isso. Não só no jeito que ela fala, mas no jeito que ela pensa, que ela sente. Está errado. E em relação ao dinheiro, isso é muito, muito importante. Então, por exemplo, de novo, quando eu vou dar um preço mais alto, quando eu vou negociar um preço, quando eu vou falar com um cliente de alto potencial, qual é a minha sensação? É uma postura vitoriosa, é uma postura confiante, é uma postura de que eu claramente mereço estar aqui? Ou é o tempo inteiro eu me boicotando, eu pensando, ai, será que é para mim? Será que não é? De novo, quando eu vou fazer 1 milhão de faturamento, eu estou fazendo grandes vendas, eu estou procurando aumentar isso, ou eu estou tentando fazer aquela vendinha que eu estou tranquilo? Aqui, ali eu estou seguro, eu dou o desconto que faz parte do meu dia a dia e não tento negociar mais nada. Isso sempre vai fazer com que você tenha resultados limitados. E uma das coisas que mais me dói nesse processo é você ver uma pessoa com um extremo potencial, ela mesma colocando um limite para ela. Vou terminar contando uma história que o Stephen Covey conta no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Um dia ele vai no circo e ele vê um elefante se mexendo e balançando para cá e para lá. Tá? E o elefante está ali, certo, com uma corda, e a corda está solta, mas a corda está presa na pata, mas a corda, se você olhar, ela está solta. E ele balançando para cá e para lá. E ele, muito curioso, estudioso, né, de psicologia e de comportamento, vai perguntar lá para o treinador, me conte uma coisa, por que este elefante não foge, certo? Não precisa nem prender a corda. Ele diz, não, às vezes a corda fica presa, às vezes, né, agora eu estava, né, alimentando, etc, né, realmente talvez seja um pouco melhor ficar, mas de verdade mesmo, se o elefante quisesse, ele arrebentava essa corda em 2 segundos. Não é a corda que prende ele de verdade. Eu disse, mas então como é que funciona isso? Ele diz, é fácil. Essa corda, e na verdade é uma corrente, está prendendo esse elefante desde que ele é filhote. Ele cresceu com essa corrente na pata dele. Ele já tentou tudo que podia para tentar quando ele era pequeno. E chega uma hora, quando ele começa a crescer, que ele para, porque ele vê que não adianta, só machuca a pata dele, ele, né, só está se arrebentando, não está conseguindo resultado nenhum, e ele desiste. Ele vai, ele cresce, ele fica forte, ele poderia, né, arrebentar a corrente, mas ele não faz isso. Por quê? E aí que vem a sacada, isso está no livro e é uma coisa que eu acho que é muito, muito forte. Ele diz, a corrente que prende esse elefante não é essa corrente física, é uma corrente mental. E o Covey falou, uou, como isso é poderoso. E a questão, então, aqui das nossas crenças limitantes e da autossabotagem é quais são as correntes mentais que nos colocaram e que a gente permitiu que né, continuassem ali, e quais que a gente vai se colocando. Isso em vendas e na vida é extremamente poderoso. Então eu queria te convidar a refletir justamente sobre isso. Eu muitas vezes falo para que quem está buscando alta performance, uma das principais coisas que você pode fazer, talvez a primeira seja parar de fazer coisas que levam a baixa performance. E aceitar crenças limitantes é uma das coisas que mais te segura. Imagine, e isso é fácil de você visualizar, que você estivesse tentando subir uma escada e tivesse alguém te puxando para baixo. Se é uma outra pessoa, ficaria muito óbvio, evidente que alguém está te atrapalhando. A gente é muito bom de reconhecer isso e fazer algo em relação a isso. O problema é quando essa pessoa puxando para baixo está dentro da gente. É a gente mesmo, é a nossa voz. É isso que a gente precisa trabalhar, ok? Esse é meu convite para você, essa é a tua reflexão. Existem técnicas específicas sobre isso. Se você quiser se aprofundar, comece primeiro reconhecendo que existe uma trava mental em relação a alguma área da tua vida. Segundo, comece a mentalizar positivamente algo diferente. Faça o que a gente chama de pivô. Em vez de ter uma crença limitante, comece a dizer, como seria? E se? Né? Porque tem muita gente que diz, e se desse errado, e se der errado, e se desse certo, e se isso funcionasse, como eu poderia melhorar isso? Outra coisa, não pense em extremos, pense qual é o próximo passo. Talvez eu não consiga fazer uma venda de R$1 milhão, eu estou fazendo vendas de 10 mil, 1 milhão vai me travar. Mas de 11 mil eu consigo fazer, de 15 mil eu consigo fazer, eu consigo começar lentamente expandindo meus horizontes, né? A minha superfície de sorte, meu termostato financeiro mental vai subindo, eu consigo fazer isso. Se eu consigo lentamente começar expandindo, eu vou ganhando confiança, eu vou conquistando o direito de dar próximos passos, eu vou melhorando habilidades, porque geralmente o que faz é que você tem que refletir em relação ao que eu preciso melhorar. Isso sempre vai te trazer melhores resultados, tá bom? Campeão, campeã,
Vou deixar aqui nos comentários, nos textos, outras frases que podem ser limitadoras, de onde que isso vem. Tem muito material disponível sobre isso. Provavelmente eu lance um curso sobre isso em breve. E eu gostaria muito de ouvir a tua opinião em relação a isso. Como você tem trabalhado isso, que técnica que você usa, onde você sente que realmente isso faz impacto e alguma situação da tua vida onde você sentiu que estava se limitando e você conseguiu superar, que resultado isso teve, tá bom? Grande abraço e lembre, o que prende a gente não são as correntes físicas, são de verdade as correntes mentais. Quando a gente consegue trabalhar isso, claramente nossa vida melhora, a gente consegue influenciar mais as pessoas à nossa volta e a gente tem os resultados que a gente merece. Grande abraço, obrigado e até o próximo QuantumCast.